Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos dado a graça de vermos ainda que Ele é Deus na nossa vida. Porque Ele sendo Deus, a gente não é consumido. Ele sendo Deus, Ele está presente nos livrando, nos libertando. Amém? Abram comigo no livro de Judas, só tem um capítulo, perdão, e a gente vai começar do 17 em diante. Enquanto vocês procuram para me acompanhar, eu queria pedir a Deus que Ele possa abastecer o coração de cada um. Se vocês estiverem passando por alguma luta, que Ele possa ser o refrigério. Se estiverem doentes, que possa ser a cura. Se estiverem precisando de alimento, que Ele possa enviar o corpo, como Ele fez com o servo dele. Que Ele possa suprir todas as necessidades do coração de vocês, da casa de vocês, da família de vocês. Amém? E começa assim. Porém, amados, lembrai-vos, no 17. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembra lá atrás? É isso que Judas quer dizer aqui. E como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ele já tinha alertado que os apóstolos também já haviam dito que nos tempos haveriam pessoas escarnecedores. O que é escarnecedores? Aquelas pessoas que zombam, pessoas que acham que são muita coisa, que zombam de tudo, não acreditam em nada. E eles seriam ímpios e acreditariam que o que eles estavam fazendo era o correto. E ao adentrar nisso, então eles estariam no meio de nós. Sendo estes os que se separam a si mesmo, os sensuais que não têm o espírito. Aí aqui ele fala, então sendo esses que separam a si mesmo, são as pessoas que elas se separam de Jesus Cristo, se separam de Deus. Elas não acreditam em Deus e não acreditam que Jesus Cristo veio em forma de homem. Então, quanto a isso, eles são separados, eles acreditam que o Messias ainda está por vir. Eles acreditam, ou eles não acreditam nem que o Messias existe, que tudo foi criado, foi formado por uma lei maior, uma questão mais cósmica. Então, isso já falava-se isso lá atrás, né? Há 2000 anos, mais ou menos, atrás. Então, e gente, esse Judas aqui não é o que traiu Jesus, tá? Judas foi depois apóstolo, mas ele era irmão de Tiago e não é o que traiu Jesus. E ele continua. E eles que não têm um espírito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade, a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, o que nós devemos fazer? Edificar nós mesmos sobre a nossa santidade, nossa fé e orar no Espírito Santo. Então, o que eu vou fazer? Peraí, você pode acreditar, mas a minha fé eu vou sustentar em cima da minha oração. Orando como? Pelo Espírito Santo de Deus. Orando, pedindo o Espírito Santo de Deus que me conduza à oração. Ei, lembre-se que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele também fortalece quando a gente coloca Jesus como o nosso mentor e a gente pede o Espírito Santo por interceder. Então, ele fala, ei, para que vocês podem ter conhecidos, podem ter convivência, mas estabeleça a sua fé. Conserva, edifica-se a sua fé.
Conservai-vos no amor de Deus, no 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então você vai no amor de Deus e espera a misericórdia deste no Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente crê que Jesus Cristo veio e no amor de Deus a gente espera que ele tenha misericórdia da nossa alma e que nos leve para a glória. Porque a glória do Senhor é a glória da segunda casa, sempre maior do que a primeira. Essa a gente considera a primeira casa. A segunda casa é aquela que Jesus prometeu que ele virá e levará, onde a gente passará adorando 24 horas, onde não existirá mais tempo, não existirá mais lutas, não existirão mais doenças, não existirão mais tristezas. É um local de que onde os adoradores estarão. Aí, continuando lá no 22. E de alguns tende compaixão com discernimento. Você ter compaixão com discernimento é você entrar na guerra, na luta pelaquela pessoa, porém tenha discernimento até onde você pode ir. Tenha discernimento para que você não se contamine, que não passe a ter a mesma não fé da pessoa. Porque ela não tem a fé que a gente tem. Então, ele fala, ei, não é que você vai deixar de lado, mas de alguns tende compaixão, porém tenha discernimento, seja sábio, saiba separar as coisas. E salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Então vamos lá, voltando aqui. De alguns tende compaixão com discernimento, eu já expliquei. E salvai-vos alguns com temor. Salvai-vos, aqueles que têm temor, salvai-vos. Arrebatando-os do fogo, tirando o quê? Do fogo do inferno. Odiando até a vestimenta manchada pela carne. Odiando aquilo, as vestes. O que é as vestimentas manchadas pela carne? Ei, sabe por que quando a gente vai para o âmbito evangélico, a gente muda nossos trajes? Não é para impedir ou mostrar que a gente é diferente, não. Porque a gente começa a ver que os olhos das pessoas, nossos olhos são maus. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a mudar, a gente facilita também a quem nos vê para que não caia em tentação. Por isso que a vestimenta da carne é o quê? É o sensualismo, exibicionismo. E a gente começa a ter moderação no usar. A gente não deve condenar quem faz, a gente não é juiz. Nós não somos juízes. Mas a gente precisa estar reto e profundidade até nisso. Odiando até a vestimenta manchada pela carne, porque a carne quer o quê? Quer mostrar. Quer mostrar que, opa, sou boa. O resto vocês entenderam aí já, né? Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, quem que é poderoso de impedir de nós cairmos? Jesus. E para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante o quê? Alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. E aí ele encerra dando uma bênção, né? Que é aquele que está sobre nós possa ser o nosso domínio. Até aqui. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente tem acreditado, sobre o que a gente tem feito de profecias. A gente tem que ter cuidado sobre o que a gente tem tido por discernimento, aquilo que às vezes tem nos ofendido ou não nos ofendido, que a gente tenha cuidado. Hoje Deus fala muito claramente sobre isso. E cuidado com os jovens, principalmente,
Hoje a gente tem uma gama fácil aí, que é a internet, e tem jogos, tem coisas que levam os jovens a isso. E os jovens estão sendo alvo fácil. Nós também fomos, mas a gente era mais difícil, a gente não tinha essa facilidade. Então, hoje está muito aberto. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, fiquem de olho sempre. Amém? Só até aqui me diz o Senhor. No resto, meditem. Amém? Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fique na paz de Jeová Jireh. Compartilhem se sentirem no coração. Seja só um pouquinho discípulo do Senhor. Você tem o Insta, tem o Face, tem o YouTube. Compartilhe se quiser. Tenha uma boa noite de sono reparador e fique em paz, na paz daquele que pode. Somente Ele dará paz. Amém?